O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Hora de falar de política com ele, Mário Flávio. Então, Mário, prego batido, ponta virada, Rodrigo Pinheiro desistiu da presidência da AMUP, é isso mesmo? Foi, Laís. Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia, Bel e Vinícius. Pois é, ele queria... só queria ser candidato se a eleição fosse unânime em torno dele, né? Ele não queria ir para o bate-chapa, ele avisou isso semana passada, né? Inclusive o próprio Anderson Luiz, né, que é assessor do Rodrigo, esteve aqui com o professor Marco Aurélio na sexta e falou sobre isso. O pessoal, né, principalmente a prefeita lá de Serra Talhada, a Márcia Conrado, estava a fim de ir para o bate-chapa, se fosse o caso, ela queria a presença da MUP. Então, ontem o Gonzaga Patriota reuniu todo mundo lá, ele que é o atual presidente, está saindo agora, né, porque ele virou deputado estadual. E a MUP é a Associação dos Municípios, então não faz sentido um deputado estadual seguir presidindo uma associação que é de prefeitos, né? E aí ele ontem reuniu o pessoal e disse, ó, foi aquela conversa, né? Se for bate-chapa, vai ter aquela articulação, vai ter desgaste, porque toda eleição você tem que pedir votos. E Rodrigo Pinheiro não estava muito afim dessa história. Como Márcia Conrado não estava afim de abrir mão também, então entraram em um acordo, né? Ela vai presidir a AMUP no primeiro ano, ou seja, esse ano de 2023. Mas o Rodrigo Pinheiro acabou dizendo, não, então, para evitar o bate-chapa, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em acordo aqui e não tem problema, eu retiro minha candidatura e aí vamos evitar esse bate-chapa. Então ficou acordado que vai ser uma gestão compartilhada. Márcia Conrado, ela fica nesse primeiro ano, 2023, e em 2024, né, o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, ele assume o mandato. Foi um acordo que entre os dois, né, e aí eles estão, né, fechados, e o Rodrigo Pinheiro acabou abrindo mão. Eu acho que seria importante para Caruaru, para o Agreste, Rodrigo Pinheiro sem ser o presidente da entidade, né, porque ele ia trazer uma sede da AMUP para cá. A Assembleia já é presidida agora por um agrestino, né, que é o Álvaro Porto, Raquel Lira governadora. Então o prefeito de São Caetano também assumiu um consórcio aqui da região mais ao sul, né, ficaria a AMUP com a presidência do Rodrigo Pinheiro. Inclusive ele foi convidado, ele não foi colocado, ele não se colocou para estar na disputa. Mas aí, né, as coisas da política acabaram, né, entrando nessa questão por unanimidade, e o Rodrigo Pinheiro não é mais candidato aí à presidência da AMUP. Você acha que uma possível falta de apoio do Palácio do Campo das Princesas pode ter pesado também na decisão dele? Laís, ele deu uma entrevista ao nosso colega Magno Martins, o Rodrigo Pinheiro, semana passada, e ele disse que comunicou a Raquel Lira que ia ser candidata, e Raquel Lira que ia ser candidato, e Raquel Lira disse, e segundo ele, ela silenciou, ela não deu um retorno sobre essa história. Se Raquel quisesse, obviamente, se ela colocasse como prioridade que Rodrigo Pinheiro ia ser candidato dela à presidência da AMUP, ele ganhava a eleição. Porque quem está no poder e no começo de governo, né, você tem toda conjuntura, né, de aproximação política que ela se faz, né? O apoio que até o professor Marco Aurélio explicou outro dia, o apoio por gravidade política, né? O apoio chega sem você nem pedir. Mas aí eu disse ontem aqui no Manhã Cidade, conversando com Renata, que a ausência de Raquel do Carnaval de Caruaru, e eu até disse, olha, pode ser até pelo luto, né? A questão do Fernando Lucena, ela tem evitado ausências, né, nesses eventos. Agora não teve ninguém do primeiro escalão aqui no Carnaval de Caruaru. Por exemplo, Silvério Pessoa poderia ter vindo, ele que é o secretário de Cultura. O Daniel Coelho, que é secretário de Turismo, poderia ter vindo. Quem veio foi Léo Salazar, que é do segundo escalão. Então foi uma ausência muito estranha do governo Raquel aqui no Carnaval de Caruaru. E por mais que eu não vejo outra pessoa para ela apoiar em Caruaru ano que vem, a não ser Rodrigo Pinheiro. Mário. Agora, na política, né, a gente sabe que tudo as coisas podem acontecer. E de repente ela pode trazer um candidato. Ou candidata contra Rodrigo Pinheiro. Eu acho que não. Acho muito difícil isso acontecer, até porque o Rodrigo Pinheiro é do PSDB. Mas
que é estranho o governo do estado patrocinar o carnaval de Pernambuco, de Caruaru, e não ter ninguém aqui, assim, com a representatividade de fato, né, e de direito do governo do estado. Aí veio o Leonardo Salazar, que foi citado de forma muito discreta pelo Carlos Augusto, né, Leonardo Salazar, que saiu da Fundação de Cultura e acabou sendo, né, sair não de uma maneira muito legal, digamos assim, da Prefeitura de Caruaru. Foi na gestão de Raquel também, não foi? Foi, ele saiu antes de Rodrigo. E aí, né, ele acaba tendo que ter aí, né, essa história, né, ficar aquela pergunta, por que Raquel não veio? Por que fulano, a ausência Coelho foi não sentida, veio? Por né? que Silvério Pessoa não veio? Porque, vê, se você olhar aquele palco do Sucata, né, aquele show do Fulô de Mandacaru e os convidados, todos eles são do nicho de amizade de Silvério Pessoa. Talvez o Rafulô muito não, Armandinho, Pinho, que são mais daqui, mas é um Rush, né, Marrom Brasileiro, André Rio, Lena Queiroga, todo aquele pessoal ali é do nicho de amizade de Silvério Pessoa. E o Carnaval de Caruaru ganhou uma proporção gigantesca, né, para você não marcar presença aqui. Então foi esquisito isso. Mário, vamos para a pauta nacional agora, porque a Gleice Hoffmann deve seguir na presidência do PT? Ela é até natural, Rodrigo, que ela siga na presença do PT. Afinal de contas, ela esteve com o presidente Lula nos bons e nos maus momentos, né? No tempo, naquela fase ruim do PT, que Lula estava preso, Dilma foi empichada e o PT perdeu muitas prefeituras e vagas no Congresso, nas assembleias e também nas câmaras de vereadores, Gleice Hoffmann nunca largou o osso, digamos assim, né? Ela sempre esteve lá defendendo as pautas do petismo. Então eu acho mais do que justo ela ser reconduzida à presidência do partido pelo que ela fez. Mas essa história de citar, né, a Gleice Hoffmann, e ontem o PT já preparou o caminho para a eleição do ano que vem. O senador Humberto Costa gravou um vídeo nas redes sociais e disse: olha, nossa reunião aqui é para ter uma recondução da Gleice Hoffmann à presença do PT, né, mas a Gleice Hoffmann ela vai organizar o partido para a eleição do ano que vem. Ontem, inclusive, aqui na Câmara Municipal de Caruaru, né, quando eu saí do Sesc, daquela minha pelada tradicional da segunda-feira, tinha um evento lá comemorando os 43 anos do PT. Então o PT deve vir forte para essa eleição do ano que vem de prefeitos e vereadores. Talvez não tenha candidatura em Caruaru, né? Talvez ele faça parte do conjunto liderado por Zé Queiroz, mas de fato aqui no Recife já foi para a base de João Campos, então deve haver uma troca de vice. Inclusive o João Campos deve ser candidato à reeleição e ele tira a Isabela de Roldão da vaga de vice e deve abrir vaga para o PT. Eu acredito que isso aconteça. E o PT deve ser candidatura nas principais cidades do estado e do Brasil também. Então, principalmente, né, aconteceu isso no que diz respeito a essa história aí da provável, né, indicação, provável na indicação de manutenção de Gleice Hoffmann. Resta saber como vai ficar o partido aqui em Pernambuco, né, se segue nas mãos de Humberto Costa, que há vários anos ele comanda o PT, e por aí vai. E em Caruaru também, né? Léo Bulhões representa o PT, se ele vai seguir na presidência. E por falar em PSB, né? Você falou aí do João Campos, que está querendo emplacar Danilo Cabral na Sudene? Olha, a Sudene está uma briga para quem vai assumir. O que é a Sudene mesmo, Mário? É a Superintendência do Nordeste, né? Que foi criada no governo de Juscelino Kubitschek, né? Então, ela destina recursos para o Nordeste, é uma superintendência regional do Nordeste. Foram criadas duas superintendências. Naquela época da indústria da seca, né, que o Nordeste sofria muito, então foi criado esse órgão principalmente para resolver essas questões da seca e de cuidar da região Nordeste. Foi a única que vingou. A Sudan, que é uma do Amazonas, ela não pegou muito. Mas a Sudene, ela é forte. Douglas Sintra, inclusive, chegou a ser presidente no governo Bolsonaro, né? Mas o que a gente percebe é que
existe uma briga hoje muito grande. O PSB quer emplacar o Danilo Cabral, que foi candidato a governador aqui, está sem mandato, né, e perdeu a eleição. Mas o problema é que o PT também quer, e até a União Brasil quer esse cargo aí, para emplacar aliados. E ainda se fala que a Marília Reis também estaria de olho nessa vaga aí. Então vai ser uma guerra, tá? Uma guerra de bastidores para quem vai comandar esse órgão, porque você ganha visibilidade. É um órgão que tem recursos importantes também, principalmente nas questões hídricas, para distribuir carro-pipa, perfuração de poços artesianos, para buscar água no semiárido e por aí vai. Tá uma guerra de bastidores essa questão envolvendo a Sudene. Quem vai ser o presidente? Alguém do PSB, seria o Danilo Cabral, alguém do PT, pode ser indicado por Humberto Costa, alguém da União Brasil, seria indicado por Luciano Bivar, ou até Marília Reis, que hoje daqueles que apoiaram, e vou dizer, viu, que Marília falou de Lula na campanha ano passado e ela não foi contemplada ainda, é uma coisa estranha também, viu, Laís e Rodrigo, porque a campanha parecia mais uma campanha de Lula do que dela. Realmente. Ela só falava de Lula e não foi contemplada ainda em nenhum cargo no governo federal e está sem mandato. Pois é, e aí vai ser uma nova disputa entre ela e Danilo Cabral, né? Se realmente ela estiver almejando esse cargo, né, Mário? De novo, né? Pois é. Eles já disputaram a eleição desse ano, tiveram vários entraves e debates, e agora aparece essa história aí, né, dessa possível disputa dos dois, a disputa de bastidores, né? Sobre isso. Pô, Mário, tem mais política no Manhã Cidade, não é mesmo? Tem, Laís. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos que a gente falou aqui. Tem uma reunião também hoje que a governadora Raquel ela apresenta um novo voo da rota Fernando Noronha para os Estados Unidos, né? Mais uma maneira de atrair os turistas para a ilha de Fernando Noronha. Essa reunião acontece agora pela manhã, às 10 horas provavelmente a gente vai estar com isso, e às 11 horas, lembrando que o professor Marco Aurélio segue afastado, né, devido ao falecimento da irmã dele. Eu sigo no comando do Estado de Entrevista. A gente recebe hoje a deputada estadual Rosa Amorim, que é do PT. Presencial? Ela que presencial. Ela que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi eleita e é caruaruense. Apesar de ter estudado no Recife, mas ela é daqui. Bater um papo com a Rosa Amorim às 11 da manhã. Tá certo então, Mário. Obrigado pela participação e até amanhã. Até, se Deus quiser. Futebol agora. Olha, hoje é dia de time pernambucano na Copa do Nordeste. O Santa Cruz vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas no Arruda. Já o Sport tem o clássico regional contra o Ceará fora de casa. Além disso, o Central deve anunciar um pacote de reforços para a reta final do Pernambucano. Pois é, e a gente te lembra que os detalhes de todos esses destaques você acompanha de 10h40 no Momento RC10, dentro do Manhã Cidade. E 11h30 da manhã tem Futebol na Cidade, primeiro tempo com ele, Patriota Júnior, e ela, Maria Clara Lopes. Muito bem, 7 horas e 57 minutos. A gente vai ficando por aqui com o Jornal da Cidade, mas voltamos amanhã para deixar você muito bem informado logo nas primeiras horas do dia. Isso mesmo. Cheiro para vocês, ótima terça e até amanhã. Bom dia. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas. Apoio Casa Nova Construção. Os melhores produtos, preços e condições na Casa Nova tem. Abatedor Emanuel, frangos fresquinhos e abatidos do dia. Disque Frango WhatsApp 993 70 12 97. Sabe aquele tapa de qualidade que a Rádio Cidade dá na transmissão esportiva? É porque aqui a pegada é essa. Análise com comentaristas que entendem do assunto. E nosso time de repórteres só tem fera. Com uma seleção dessas você já sabe. Rádio Cidade só dá bola pra você. Apoio Coletivo Turismo. Viaje tranquilo. Viaje de Coletivo Turismo. Água mineral Santa Joana, a mais vendida do Brasil. E Fóton Solar, uma forma inteligente de usar a luz do sol. Quer
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão.